Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Mais um programa Canto das Letras, um projeto que une música e literatura e tem a iniciativa do Centro Cultural Câmara dos Deputados, o apoio da TV Câmara e do Sindileges. Hoje eu estou na presença de Marco Antunes, meu amigo, meu parceiro, colega. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Obrigado por ter me chamado para estar aqui. Professor do Núcleo de Literatura. E da literatura a gente tem Menezes e Moraes, que é poeta, jornalista, escritor, historiador, e a escritora Norma Brito, também professora, escritora. E na música a gente vai conhecer o desafio de Anand Rao. Por que desafio? Porque ele improvisa a melodia, ele cria na hora a música do texto, a música do poema. Tudo bom? Tudo bem, prazer. Então vamos começar já conhecendo esse desafio. Vamos ver então, o que lá. você tem para a gente aí, Anand. Eu agora vou tocar uma música feita em parceria com a Stephanie Silva, tá certo? É uma poeta do Centro de Ensino da Ceilândia, número 12. Centro de Ensino Fundamental da Ceilândia, número 12. Eu acho que vocês conhecem. Pessoal que tá? está aqui presente então, hoje. agora vamos lá. Vamos lá. E depois de uma madrugada chuvosa, o despertador toca, toca, toca. Acordo e eu desligo e minha mente viaja para o mundo infinito, para o mundo infinito, um mundo infinito de problemas e decepções e fracassos. A raiva me domina, querendo levar minha alegria, querendo levar minha alegria, alegria. Mas quando ouvi você cantar e tocar, você cantar mais, quando eu vi você cantar e tocar, a raiva foi embora, a raiva foi embora. Sua voz me acalmou, sua voz me acalmou, e sua música trouxe alegria de volta. E depois de uma madrugada chuvosa, o despertador toca, acordo e o desligo, e a minha mente viaja para o mundo infinito, para o mundo infinito, um mundo infinito de problemas, 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 decepções e fracassos. A raiva me domina, querendo levar minha alegria, minha alegria. Mas quando ouvi você cantar e tocar, a raiva foi embora, sua voz me acalmou e sua música trouxe alegria de volta, de volta, de volta, de volta. Aí, ó. Stephanie Silva. Muito bem. Cadê a Stephanie? Gostou? Pô, minha parceira, hein? Muito legal, hein? A gente levou um tempão para fazer essa música. Que bom. Então é isso. Anand Rao faz isso. Ele põe a música na hora, dependendo da emoção, dependendo do texto. Que maravilha de texto. Vamos começar nosso bate-papo? Eu quero fazer uma pergunta para o Menezes, a partir de uma declaração sua. Menezes, você disse o seguinte: continuo escrevendo poemas. Geralmente, 4 ou 5 por mês. Tem mês que não pinta nenhum. Não forço a barra. A poesia que me procura. Eu queria que você explicasse isso. Como é que a poesia te procura? O que quer dizer isso?
Olha, todo ato criativo são hipotéticos, né? Mas no caso da poesia, a inveja na literatura, segundo Drummond, é até uma virtude, né? É um dos 7 pecados capitais. Eu, às vezes, sinto inveja, entre aspas, quando eu vejo um repentista, um Andy Hall, por exemplo, fazer na hora. Eu não sei fazer poesia na hora. Ela me procura no sentido de que eu só fico inquieto, só me acalmo depois que eu escrevo. E eu preciso viver para poder escrever. E nessa aí tem muitos poemas que eu escrevi que eu gostaria de nunca ter escrito, porque às vezes são pedaços dolorosos da vida da gente, né? A partir de uma filha, a partir da mãe, a partir de um amigo, né? Um amor que não deu certo. Uhum. E você não escreve só poesia, você também escreve para o teatro, você escreve romance. Mas é só a poesia que te procura, ou a prosa também? É mais fácil escrever poesia? É porque esse processo criativo, você fica gestando. Às vezes tem uma ideia que te persegue, né? E você fica naquele processo de gestação. Com a poesia, às vezes eu posso levar... Eu tenho um poema que eu levei 2 anos e meio para escrever, um poeminha pequeno, uma redundância, é um poeminha. Agora, a prosa dá muito trabalho. Eu levo 5, 6 anos para escrever um romance. O meu romance, que foi publicado há 2 anos atrás, que se chama A Íris do Olho da Noite, eu levei 7 anos para escrever. É uma questão também de carpintaria, porque às vezes você escreve e você tem que ter um distanciamento. E depois daquele eu me distancio e vou olhar, não gosto. Aí você vai lapidando, vai moldando. Vai apertando parafuso e tal. E você, Norma? A literatura te procura? A prosa te procura? O texto te procura? Ou é você que procura ela? Como é para você? Eu acho que ambos. Todo escritor tem uma voz interior que o procura, que provoca o escritor. Então, eu acredito que essa voz, de vez em quando, bate à minha porta e eu correspondo, né? Então, essa voz, inclusive, eu acho que ela vem de 3 pontos. Assim, a infância, as lembranças da infância, um pouco de uma conversa que você ouviu, uma notícia de jornal. Então, você vai lapidando, como o colega falou, vai lapidando, vai fazendo, baseando nesses pequenos flashes da vida, da própria vida. E, em terceiro lugar, é o próprio conhecimento, através dos tempos, né? A gente vai adquirindo, vai aperfeiçoando nas oficinas, compartilhando com os colegas. Por falar em oficina, Marco, a Norma é uma das frequentadoras da nossa oficina de literatura, a do nosso núcleo. Com muita honra. Você poderia já começar a dar uma pincelada assim, do trabalho dela? Olha, a Norma é uma incrível revelação desse semestre. Quer dizer, eu acho que nem ela sabia que tinha todo esse potencial para narração, para fabulação. Ela tem escrito uma das histórias do Feridas Abertas, que é o livro que a gente está fazendo com todas aquelas pessoas que se apresentaram para escrever uma história, e ela tem se mostrado uma narradora sensacional, uma narradora capaz de visualizar a cena, de fazer visualizar a cena. Ela é uma narradora que sabe conter as garras do narrador. Eu não gosto muito quando o narrador toma tudo para ele. Não, ela abre a cena, ela deixa a personagem viver, deixa a personagem falar. É um talento natural. Agradeço. Que bom. E você, Ana, com a música? A música te procura ou você procura a música? Para mim é muito fácil compor. E, por exemplo, essa música foi num ritmo mais acelerado, mas podia ser lenta. E eu cheguei a um momento da minha vida agora de romper todos os paradigmas. Ou seja, eu gosto de musicar até espirro. Espirro é um negócio legal. Você entende? Por exemplo, um negócio legal é petição judicial.
Você entende? Eu fui a São Paulo pela USP para musicar petições judiciais de uma lauda. Então, eu me divirto muito com a composição, porque eu estudei muito harmonia. Então, para mim, sabe, é um negócio tranquilo. Eu acho que eu procuro ela me procura, a gente transa e fica doido juntos. Você está entendendo? É assim que é meu esquema. Tá bom? Me diz aí, como é que começou isso? Você lembra como foi, quando, com que texto? Como é que surgiu essa coisa na hora, assim? De fazer na hora? É o seguinte, eu me separei, me divorciei, tinha 150 quilos. Aí fui pro mercado, né? Procurar uma mulher, né? Aí eu me falei, gente, como é que eu vou conquistar uma mulher tão gordo assim? Aí comecei a fazer música para as mulheres, na hora. Sobre os teus olhos e tal. Aí elas começaram a me considerar um Deus. Aí eu comecei a conquistá-las, aí comecei a explorar tudo isso. Você entende? Aí comecei a musicar poemas, você entende? Aí tem 10 anos. Isso tem a ver com jazz? Tudo a ver com jazz, tanto que eu chamo de MPB jazz. Por quê? Porque na mesma sequência de 4 acordes, você pode fazer variações de melodias, você entende? Utilizando as palavras. Então eu chamo esse negócio de MPB jazz, sabe? Mas o início foi dessa brincadeira mesmo. O divórcio gerou a música do Anand. E aí não parou mais? Ah, não paro. Você vê a Stephanie, minha querida amiga, a diferença de idade que nós temos, tá? De repente ela fala assim, não, eu queria que você fizesse um funk. Aí eu vou e faço o funk para ela. Você está entendendo? Porque eu sou um músico. Eu musico textos, tá? Já tem várias pessoas aqui que eu musiquei, parceiros. Vocês, a Isolda, o Marco ainda não, que o Marco é meio, né, assim, tá. Sei. A gente tem que eu tenho um pouco de medo do Marco. Você está entendendo? A Menezes é meu parceiro e tal. Então eu amo isso. Oi, Isolda, a gente não sabia mais dessa 11ª utilidade da literatura, né? Ela é igual preto, emagrece. Mas ela alimenta também. Oh, com emagrece certeza. Como alimenta, né? A poesia é para comer, já dizia a Natália, a portuguesa. É. E tem como você já fazer agora ou quer mais um tempinho para jogar outra? Não, tem uma letra aqui que eu recebi. E aqui, por exemplo, foi feita de próprio punho, não foi assinado, tá? Então é um parceiro meu que é da escola, mas que não sei o nome. Mas ele então vai se revelar é um depois. parceiro invisível, tá certo? Por Anand Rao e o parceiro invisível. E aí eu vou compor, vamos fazer uma coisa assim, você entende? Aí você levou a sequência, ó. Ventos lutas, tantas dores, tantas lutas, ventos, dores. Na dificuldade, parece que ninguém quer te ajudar, que ninguém quer te ajudar. Mas você não desiste. Olho para o frente, prossigo, não ligando pro que vão falar do fazer. Você tem um objetivo, e é nele que você vai chegar, e é nele que você vai chegar. Você é forte, rapaz. 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 Determinado e tocado e focado. Você é forte, rapaz. Você é forte, rapaz. Você é forte, rapaz. Você é forte, rapaz. É determinado e focado e tocado e é determinado e focado e tocado e é determinado e focado e tocado e é determinado e focado. Tá certo? Por que que eu peguei a letra na mão? Porque estava escrito aqui na perna, então eu usei um pedal de looping para os meninos que vieram da escola. É um pedal de looping que repete, tá? Vale muito a pena vocês usarem esse pedal nas brincadeiras de vocês. E aí peguei na mão e fiz a canção, tá? É isso aí. E quem é o autor? De novo. Pô, agora foi só na percussão, hein? Sentiu, né? Valeu. É Stephanie. Valeu, Stephanie. Menezes,
Eu tenho brigado muito com aqueles que tentam fazer da poesia alguma coisa, levando a poesia para a eugenia. Eu roubo da química um termo que diz valência, quer dizer que é a capacidade de se unir a muitas fontes, a muitas outras inspirações. Isso é, a realidade é múltipla, a realidade vai do funk ao pagode, ao jazz, à MPB, não é? E as pessoas querem estabelecer, vamos dizer assim, uma eugenia, algo que seja mais puro, mais casto. Você é pela mistura ou você é por essa eugenia? A poesia ela está na base da história de todos os povos. Todos os povos, toda a sua história, a poesia está na base. E ela está na base exatamente porque pela reflexão do todo. Não é? A dor, a alegria, o minuto, a eternidade, o amor, o desamor, a justiça e a injustiça. Resumindo, se a poesia não reflete tudo isso, se ela não refletisse tudo isso da condição humana, não existiria. Você vê, mesmo ela sendo discriminada, botando de escanteio pela chamada indústria cultural. Ora, um poeta como o Carlos Drummond de Andrade, as edições dele eram 3.000 exemplares. Aí você vê um best-seller dele aí, 30.000 exemplares, 50.000, 80.000 exemplares. A poesia não. É por isso, porque, de repente, ela é isso que você falou, e mais isso que eu falei, e mais isso que alguém pode pensar por aí, não é? Que a poesia virou sinônimo do que é belo. Não é? E existe desde que como eu falei, está na base da história de todos os povos. Nem sei se eu respondi, se eu te enrolei. Marco, eu queria que você explicasse para os alunos o que é eugenia. Para mim também. Tá bom. Eugenia foi um pouquinho o que Hitler tentou fazer. Quer dizer, ele tentou estabelecer que uma raça ou uma determinada origem, uma determinada gênese era melhor do que as outras, no caso, a ariana. Então, eu acho que algumas pessoas, de um modo muito elitista no Brasil, têm tentado fazer uma eugenia literária, fazer com que exista uma poesia bem nascida, em oposição, por exemplo, à poesia do funk, à poesia do rap, a poesia tavalesca popozuda, que foi tão criticada, e, de repente, você pega uma canção como Beijinho no Ombro, e eu fui ouvir, sem preconceito. E o que eu achei, ela disse o que muita gente gostaria de dizer, disse bem, disse sintético, disse com ritmo, disse com bossa, até onde eu tinha verificado, e essa era uma das funções mais nobres da poesia. Então, por que tanto preconceito? Por que a gente está querendo tanto colocar aquilo que vem do povo como uma coisa menor? Não é? Eu quero lembrar que o samba, antigamente, as pessoas torciam o nariz. Vamos lembrar aquela música? Matame não gosta que ninguém sambe. Né? Ela vive dizendo que o samba é vexame. Ela estava falando de quem? Do pagode? Não, infelizmente, ela estava falando de Cartola e Monarca. Então, é melhor a gente lembrar que só o povo tem potência cultural, só ele é capaz de produzir. De vez em quando surge um artista na elite que é um gênio, mas isso é um cometa. Né? O resto, se você não beber da fonte do seu povo, se você não falar da sua aldeia, a sua poesia é vazia. Eu queria colocar um negócio rapidinho. O Hermeto Pascoal, tá, que todo mundo fala, não, muito difícil e tal, ele tem uma série de marchinhas, você entende, que todo mundo ia gostar. Todo mundo. Ele tocou, inclusive, na Escola Parque, essas marchinhas, todo mundo. Agora, infelizmente, aí é que eu queria colocar isso para o Marco, sobre a questão da eugenia, né? Que agora eu entendi, porque eu não sabia o que era. Você está entendendo? Então, por exemplo, infelizmente, o que me chateia é que as rádios não executam o Hermeto. Podia executar essas marchinhas do Hermeto, que é simples mesmo. Você entende? Todo mundo. Eu acho que, às vezes, por exemplo, que vem do povo, às vezes o povo também é influenciado pela mídia. Você está entendendo? Isso cria essa... Por exemplo, eu odeio, você entende, pagode sertanejo. Por quê? Porque, todas as rádios tocam. Eu queria que uma rádio tocasse uma música instrumental ou alguma coisa. Você entende? Isso que me chateia. Está ouvindo a rádio errada, porque acho que eu ouço tocam também. Tocam. Câmara e Senado tocam. Só para complementar aqui. Então, se você pegar a poesia no início da sua história, vamos pegar Homero e logo em seguida Hesíodo.
Então, Homero, o famoso Homero da Ilíada, da Odisseia, que você vai ver lá, você vai encontrar história da antiguidade, você vai encontrar lá história de amor, e você vai encontrar lá também a razão. O Homero, na Odisseia, ele aconselha o marinheiro a se amarrar ao convés para não sucumbir ao canto da sereia. Então você tem a emoção e a razão juntas ali. Ao mesmo tempo que o marinheiro queria ver a sereia, ele se amarrou para não cair na tentação de se atirar ao mar. Né? Aí você pega Hesíodo, que era um negro, que era alforriado, que era um pai, que tinha um pai latifundiário. À época não havia o termo latifundiário, mas o pai tinha grandes extensões de terra, e o pai morre e deixou a herança para o Hesíodo e o irmão pega, surrupia a herança à parte do Hesíodo. E o Hesíodo se revolta e escreve os Trabalhos e os Dias, que é um dos livros mais belos da literatura universal, que nos chegou até hoje alguns fragmentos. Então você tem desde do princípio que a poesia já é a mistura do todo. Porque não existe raça pura. Não existe. Essa história de dizer, o branco é puro, o negro é puro, o índio é puro. Não existe isso. Isso é uma falácia. Porque você tem índios que matam os outros irmãos índios, comem. Porque você teve negros que pegavam as aldeias, guerra intertribais, os negros que venciam os negros vencedores, pegavam e vendiam os negros vencidos como escravo para o branco traficante. E você tem o Hitler, que é branco e matando todo mundo. Não existe raça pura. Então não pode existir uma poesia pura. A poesia é a mistura da vida, e a vida é tudo isso. Norma, você é uma pernambucana que a gente poderia dizer do tipo arretada, né? Como é que Pernambuco está na sua obra? De que modo aquelas vozes que você ouviu na sua infância, elas falam hoje pelos seus textos? Ele é cearense, né? Não. Sou cearense, mas passei a minha vida praticamente toda. Então, adotei Recife como a minha cidade. Olha esse sotaque aí. Pois é. Não é? E meus filhos, mais alguns estão presentes, são pernambucanos. Mas a pergunta foi como está presente na minha... Essas vozes, esses costumes, esses hábitos, né? Essas cores do Nordeste, vamos falar assim, para não falar só de Pernambuco. Está sempre presente. Sempre. Porque toda uma vivência, muitos anos morando lá em Recife, também no Ceará, que eu sou natural do Ceará, do Crato, e não tem como fugir. Quer dizer, praticamente natural você expor as ideias e lembranças da infância, e toda aquela paisagem e aquelas cultura. vozes que você ouviu, aquele modo de falar. Com certeza. De vez em quando pula na sua página. Com certeza. E você tem um poema, né, Norma, que você fez para... Pode falar desse livro aí. Esse livro é de poemas para Pernambuco? Exato. Um grito pelo Capibaribe. Como vocês sabem, o Recife é banhado pelos rios Capibaribe, Beberibe. Não sei se eu estou utilizando bem isso aqui. E realmente o rio está morrendo, como muitos rios. Então, a questão é uma questão assim, mais ecológica. Não é? A proposta do livro era, o próprio título está dizendo, um grito pelo Capibaribe. Então, eram as vozes que iam ser ouvidas em favor da, vamos dizer assim, recuperação do rio, que tanto benefício traz à população. Então, eu participei dessa antologia e escrevi um poema. Meu Capibaribe. Saio sem rumo, atento a tudo, garimpo as ruas do centro de Recife. Coisas me incitam, acho uma moeda da sorte? Compra-se caro, compra-se ouro, vende-se tudo, livros, guarda-chuvas, LPs, ouço músicas de bar. Noutro lugar, um homem com a Bíblia. Pessoas a passos largos, olhares vagos, panfletos sob os pés, um gari varre as palavras do chão. Avisto o Capibaribe, paro na ponte, Recife, Veneza brasileira. Reflexos no rio e as folhas das árvores me contam histórias. Chove, baronesas tingem o rio de verde esperança. Sufocam peixes, provocam
fome, um dia já foi pintado de vermelho. Um catamarã passa lentamente. Óculos, bonés, cremes. O sol reticente queima e sombreia enquanto o vento bate capenga. Prédios antigos emolduram o rio e também o poluem. Câmeras captam esculturas e manguezais agonizantes. Sob as pontes batem palmas. O espetáculo termina. E o meu Capibaribe sobreviverá? Norma Brito. E Brasília, Norma? Como é que Brasília entra na sua literatura, no seu texto? Brasília está sendo muito bom para mim em termos de desenvolvimento cultural e literatura, né, literário. Assim que eu cheguei a Brasília, eu procurei me inserir nos meios, né? Eu procurei visitar as feiras de livro, de lá eu questionei as oficinas, a existência de oficinas, e eu tive a sorte grande de ser informada por nossa colega Aldemita e outras pessoas que já frequentavam a oficina de Marco, e eu estou muito feliz. Então, Brasília, para mim, está sendo, além dos meus filhos e netos, que moram aqui, então, está sendo muito profícuo esse momento que... Oficina do Núcleo de Literatura que o Marco ministra. Pronto, exatamente. Eu e é aberta a todas, está inteiramente gratuito. Com licença, vou retificar. A oficina do Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. Centro Cultural. Centro. Onde Marco Antunes é o nosso coordenador e nos orienta muito bem. Os colegas também que fazem parte são, assim, contribuem muito para o nosso crescimento. Então, aberto a todos da Câmara ou não, ok? Todos podem participar. Nós nos reunimos sempre às sextas-feiras, de 9 da manhã até meio-dia, 1h. Menezes, eu te conheci nos saraus da cidade. Você é um agitador cultural e eu me lembro muito que você criou um sarau chamado Quarta Sim. Não era? Era às quartas-feiras, quarta sim, quarta não, que chamava Quarta Sim no extinto Café com Letras. E depois você foi criando Raiuela Café, e eu participei de vários. Você criou o coletivo de poetas. Eu queria que você contasse um pouco aí para a galera como é que é fazer cultura em Brasília, produzir sarau, reunir poetas, músicos, para a gente vivenciar a poesia, o pessoal que produz poesia aqui em Brasília. Conta um pouquinho do coletivo, um pouquinho desses saraus que você produzia. Em 1990, eu era vice-presidente do Sindicato dos Escritores e depois me elegi presidente. E sentia falta de uma coisa, que o sarau faz parte da história do Brasil. Não é? Do Brasil, por incrível que pareça, no tempo do Brasil monárquico, isso era uma forma de cultura muito comum. E naquela época, 1990, tinha gente que não sabia o que era sarau. Até hoje ainda se faz confusão sobre sarau. Faz assim, um sarau literário musical. Meu Deus, sarau é a soma de poesia e música. Só isso. E no Sindicato dos Escritores, eu e outro grupo, mais escritores, como o saudoso Nilton Maciel, que foi por andar de cima agora, recentemente, não tem nem um mês. Aí eu falei, Nilton, vamos criar um movimento independente do sindicato para a gente fazer sarau em todos os lugares. Mas como o Nilton era mais prosista, ele preferiu coordenar um coletivo de escritores que publicou uma coletânea de contos, chamada Contos. E eu digo, então tá, eu cuido aqui do coletivo de poetas. O coletivo de poetas nasceu em 1990 com uma filosofia muito simples, levar poesia para todos. Independente do lugar, pode ser numa invasão, pode ser no Palácio do Planalto, convidados nós vamos, desde que tenhamos liberdade para recitar ou ler os poetas que nós escolhemos. Além desse gancho do Poesia para Todos, o coletivo também ele tenta resgatar poetas que
momentaneamente, os acadêmicos e a mídia mantêm no limbo. Então, todo sarau nosso tem um poeta homenageado. E o outro gancho interno é que nós incentivamos muitos poetas a decorar seus poemas. Não quer dizer que a palavra pode ser lida, pode ser cantada, pode ser escrita, pode ser pichada, pode ser... Mas nós incentivamos muitos poetas a decorar. E fazer sarau em Brasília, que tá, gente, 54 anos de história. O que são 54 anos na história? Pode ser um final de semana. A cidade está formando ainda, apesar de já ter grandes nomes que já foram para o andar de cima, foram os pioneiros. Mas a formação da identidade cultural de Brasília continua. O que eu conheço de gente, de poetas que nunca publicou, de contistas que nunca publicou, e também conheço os escritores consagrados, que Brasília tem um grupo de escritores consagrados, premiados. Ainda há pouco Anand e Raul estávamos conversando sobre isso. Então, é muito fácil e também é muito difícil. E você organizou um livro, o Fincapé, com poemas dos poetas que fazem parte do coletivo de poetas. Essa é a 6ª coletânea do grupo. Esse é o primeiro volume? Não, esse já é o 6º livro, não tem volume. Não saiu tem poemas, outros poemas, mais uns, Fincapé, Ibirapitanga, contos. E você tem projetos para outros? E agora está saindo um outro projeto que eu preferi não falar agora sobre ele. Isolda, ele organizou, eu acho que ele entrou para o Guinness, porque ele organizou um evento 100 horas ininterruptas de poesia. Isso é chocante. Foi chamado Sarau da Primavera, 100 horas de poesia na roda. Não fomos para o Guinness Books por irresponsabilidade de um companheiro nosso que ficou com a tarefa de pegar toda a documentação para a gente enviar e não fez isso. Mas a mídia divulgou, foi no Clube da Imprensa. Eu me lembro. Teve um grupo de poetas que acampou lá, nós acampamos lá e ficamos. E meninos, é ininterrupto, hein? 2 horas da manhã o cabra estava lá falando poesia, hein? Anand, já que a gente está falando de sarau, antes de você apresentar a próxima música, eu queria que você falasse também do sarau do Anand Rao, que eu sei que tem... Esse é o primeiro sarau transmitido via streaming. Eu falei com minha mulher, vamos dar sofás da sala, vamos dar tudo e vamos criar um canal de televisão. Criamos um canal de televisão, compramos uma câmera, compramos um canal nos Estados Unidos, $100 por mês, e a gente transmite via streaming, entrevistamos Marcos, Isolda, Menezes, ainda não... Está convidada. Né? Então, criamos esse canal e transmitimos no Facebook, todo mundo vê, uma loucura. Né? Esse é um sarau que a gente faz aos sábados. Tinha um formato de entrevistar todo mundo, mas as pessoas começaram a faltar, porque a gente não é Rede Globo. Né? Então, aí faltava e eu falei, não, então eu vou falar os poemas. Aí falei o poema da... Pô, tá ali atrás, esqueci o nome dela agora. Tá, você entende? Você vê. Eu falei Vasilina, falei os poemas da Vasilina e vivo lendo poemas porque as pessoas faltavam. Você entende? Então agora o formato é assim. Temos também a gente formou a Rádio Web essa semana. É rádio que não toca música sertaneja nem pagode, nem funk. Agora toca música instrumental, toca samba de raiz, toca todo tipo de música que a rádio não toca, que as rádios não tocam. Toca violão clássico, essas coisas. Formamos essa rádio. E temos o portal de arte e cultura alternativa. Tudo isso com que objetivo? Divulgar aqueles que se autoproduzem, que bancam seu livro ou que não tem espaço na mídia oficial. Aí você me pergunta, mas é todo mundo que entra, mesmo os livros considerados péssimos? Sim. Tem que ter um espaço para essas pessoas. O Maurício Melo Júnior, que faz o programa Leituras, ele disse, e eu digo para vocês, que eu estou prestando um desserviço. Você entende? E eu digo para vocês que eu acho que eu estou prestando um serviço. Porque a Stephanie, se ela escreve um poema hoje mais simples, e nós divulgarmos num portal, ela pode crescer e crescer com as críticas vindas de um Marco. Você entende? O Marco lendo, aí ela vai crescer e de repente se torna uma grande escritora. Agora, se a gente não publica a poesia das pessoas consideradas menores, ruins, sei lá o quê, você entende? E aí? Então eu discordo do Maurício como discordaria de qualquer pessoa. É isso. E aí? Merece aplauso. A gente pode ouvir o que agora? O que você vai inventar agora para a gente? Nós estávamos falando de Brasília, né? Então essa aqui, ó, rapidinho. Espero que o violão tá saindo. É assim. Com Nicolas Bessa aqui. Depois uma com Menezes, bem rapidinho, né? Dentro do tempo. Naquela noite,
Suzana estava mais W3 do que nunca, toda eixosa, cheia de L2 do que nunca. Suzana, 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 Suzana vai ser super quadra. Assim, lá na minha cama, Suzana. Assim, lá na minha cama. Assim, lá na minha cama. Agora com Menezes. Aí vocês não vão lembrar porque é um órgão extinto, eu acho. É assim, essa aqui eu fiz com ele. Na esplanada dos ministérios, toda DASP, eu me encontrei. Marcas de carimbos em tua face, números de processos no teu ser. Toda DASP, extinguimos a minha urbe. Eu gritei, terrei, abaixo o rei, terrei, abaixo o rei. Na esplanada dos ministérios, toda enfa, eu me desindexei. Toda enfa, eu me desindexei. E terminando, ó, todo mundo disse que isso aqui não dava pra ser poesia. É assim, ó, não dá pra ser musicado. Com Menezes, se eu tivesse asas, voaria. Se eu tivesse asas, voaria. Mas como eu não tenho asas, Deus me deu a poesia. Como eu não tenho asas, Deus me deu a poesia. Antes de vir pra cá, a Isolda disse assim pra mim, ó: você vai ter no máximo 10 minutos pra tocar. E essa música, eu faço loopings. Você entende? Eu fico criando, se eu tivesse asas, voaria, e vira um coral. É muito bonito. Mas eu não tenho tempo, então, da próxima vez. Ouçam o meu canal, que eu vou cantar essa música amanhã, 18 horas. Quem quiser saber o meu canal, depois eu dou a dica para vocês. Isolda. Mas você vai poder cantar mais, sim. Já que a gente está falando de sarau, né, Marco? A gente tem 12 anos de núcleo de literatura. 12 aqui anos. na Câmara. A gente já realizou 58 saraus. 58. Não é? Em abril foi o de número 58. 59 vai ser agora em junho. Abril foi literatura de protesto durante a época... Dos anos rebeldes. Dos anos rebeldes do regime militar. O sarau de junho vai ser, aproveitando o ensejo da Copa, vai ser literatura e futebol. É aberto ao público também, gente. Acontece lá no SESC da 913 Sul, dia 30 de junho. Tá? É só aparecer. Vamos ter cantores excelentes, como sempre. Todas as canções têm a ver com futebol. Todos os textos têm a ver com futebol. Se a gente for pensar, pouca gente sabe, mas o Drummond tem poemas sobre futebol e sobre Copas do Mundo que daria um livro. Um livro só sobre futebol, o Drummond. Imagina. Então, dá mais do que um sarau. Daria. Eu queria saber do professor para a professora aí da escola se vocês organizam saraus lá na escola da Ceilândia. Sim? Sim? Respondo. Sim. E tem muitos poetas lá? Tem mais algum aí que trouxe poema para a gente ouvir a música? Eu quero ir lá, hein? Beleza. A gente tem um projeto de transformar o Canto das Letras itinerante e fazer isso nas escolas. Quem sabe dá certo, né? Estaremos lá na Ceilândia. Menezes, eu queria que você falasse um pouco dos seus livros. Os livros dos Menezes já estão esgotados, mas conta um pouquinho o que você tem. Você tem o livro das canções do amor, isso aqui é só poema. O livro das canções de amor e outros cantares de igual teu, que são 2 livros num só. E de prosa, o que você tem? Prosa, eu tenho um livro de contos chamado O Suicídio da Mãe Terra, que saiu em 1980. Eu tenho uma peça de teatro que é Por Favor, Dirija-se Outro Guichê, que está aí com você. Eu tenho um romance, A Íris do Olho da Noite, publicado. E tenho muitos contos publicados em coletâneas. Eu já publiquei 2 livros. Dos 12, 8 são de poesia. E tenho mais ou menos 20 inéditos, que a maioria é poesia. Dos inéditos tem um romance, tem uma peça de teatro, tem livro de ensaio de história, mas a maioria é poesia. Eu me considero essencialmente poeta.
mas eu acho um papo muito chato falar disso. E estão esgotados porque são edições independentes. Eu publiquei por editora 2 livros. Saiu um romance pela Tesauros. Publiquei assim, porque eles bancaram. Não é? É diferente de você pagar a edição. E saiu por uma editora no Piauí, logo em 85, logo no final da ditadura militar, que teve apoio de civil, me pediram os poemas da época, eu reuni uns poemas chamados 1964, Poemas do Sufoco. E esse livro está esgotado, porque foram edições pequenas e tudo. Não é? Agora vai vir novidades por aí. E sobre as novidades você não fala nada? Não, né? Mas, então vamos... Como ele é poeta na essência, por que ele não declama um poema? Ele é um craque. Quando ele recita era o que poesia, eu ia pedir agora. É um craque. Pode falar um poema? Alô. Pode. Então, é um poeminha que o Anand recitou. Se eu tivesse asas, voaria. Como eu não tenho asas, Deus me deu a poesia. Gente, é muita pretensão dizer que Deus deu poesia, né, para alguém. Às vezes eu fico achando muita pretensão, né? Pô, eu sou poeta. Tem um assim, de poesia me alimento um pouco todos os dias. O poema e da composição fede a vida. E a vida que me faz cicatriz a sua ferida. E a vida por um fio, a vida. De poesia me alimento um pouco todos os dias. O poema e da composição fede a vida. E a vida que me faz cicatriz da sua ferida. E a vida por um fio, a vida. Cadê as palmas? Olha o Francisquinho, ó. O Francisquinho ali é meu poema mais novo. Olha o Francisquinho ali, ó. É o seu poema mais novo. 1 mês e 2 semanas. Tem um assim, pode mandar. Oi? Tem um assim que se chama Planeta Infância. Vai para o Francisquinho ali. Os planetas giram na minha carrapeta. O dono senhor do nada é o dono senhor de tudo. Voz de toda fala, palavra de qualquer mudo. Chama que alimenta o fogo debaixo do céu de tudo. Torcerá dos teus cabelos, pé de fruta enfrutaiado. O dono senhor de tudo é o dono senhor do nada. Norma, fala você agora dos livros. Você não tem um livro ainda solo, mas você participou de várias antologias, não é? Exato. Diz aí. Eu não tenho nenhum livro autoral, mas eu já participei, assim, acho que umas 15 a 20 antologias. E a maioria deles em prosa. Você escreve conto, crônica, tem algum romance? Eu já escrevi contos, crônicas, ainda não. Romance, ainda não. Mas contos, crônicas, artigos e poucos poemas, pouquíssimos. E esse que você está escrevendo agora, esse desafio que o Marco colocou para cada cada membro do núcleo de literatura lá escrever uma crônica ou um conto? Um conto sobre um dos grandes problemas que o Brasil tem debatido. Fome, preconceito, miséria, violência, homossexualidade, tudo. Como é que você se sente assim desafiada a escrever? Ele te dá um tema e aí como é seu processo de criação nessa circunstância? Eu acredito que foi praticamente a primeira vez que eu recebi assim um tema para escrever numa antologia. Assim, pelo menos um tema desse tipo. Assim, o livro se chama, posso falar? Muito bonito título, Feridas Abertas. São contos realistas e que abordam todas essas temáticas que nos afligem, né? Na realidade. Então, eu achei muito bom, porque eu gosto de desafios. Eu sei que isso é um clichê, todo mundo diz isso, mas eu só trabalho assim. Se eu estiver estimulada, se eu tiver uma proposta que eu acho que talvez eu não vá alcançar, eu quero tentar. Se não der certo, paciência. Mas eu achei muito bom.
Não sei se respondi a tua pergunta. Mas já está dando certo. Não Nossa, tá? deu muito certo. Ela pegou um caso que aconteceu realmente na cidade de Birigui, no interior do estado de São Paulo, que é um caso justamente sobre uma questão cultural. Né? Não vou adiantar a história dela, mas é uma situação jurídica que poderia ter acabado com uma cidade no interior do estado de São Paulo. Muito bem, você está de parabéns. Obrigada. Norma. Marcos está de parabéns. E os colegas também. Estão todos. Né? Estamos todos. Estamos todos. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Meninos, vocês têm um sarau, não tem lá? Tá? Você viu o Menezes declamando? Recitando? Sei lá, essas coisas, né? Porque a gente diz declamar, o cara fica com raiva. A gente diz recitar, o cara fica com raiva. Não. Sei lá o que ele fez. Ele fez um negócio lá com a poesia dele. Eu faço assim, ó. Eu estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei pra que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Eu estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei pra que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Eu estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei pra que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se eu fico. Eu estou com medo de São Paulo, não sei pra você. Pega, porra, o cara me roubou. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Eu estou com medo de São Paulo, não sei pra você. Pega, porra, o cara me roubou. Estou com medo de São Paulo, não sei pra que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Eu estou com medo de São Paulo, não sei que rua seguir. Estou com medo de São Paulo, não sei pra que bairro ir. Estou com medo de São Paulo, não sei se fico e vou. Estou com medo de São Paulo, não sei se vou. Eu fico. Yeah! Show de bola! Usa esse pedal de looping. Usa esse pedal de looping, meninos. Gente, chegou a hora do nosso programa. A gente tem o momento pergunta e depois o momento dica. É o momento em que cada convidado faz uma pergunta para a plateia, inicialmente para os estudantes. Aqueles que sabem ficam quietinhos, os outros que não são estudantes. Se o estudante não souber, aí quem acertar a pergunta ganha aqui o CD do Anand, ganha livro da Norma, Antologia, e o livro do Anand. Quem vai fazer a primeira pergunta? Eu faço. Vamos lá. Aí, ó, uma pergunta para vocês. Quem escreveu esse poema? Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Alunos. Não. Vai. Vou dizer a primeira letra, pode? Respondeu? Respondeu? Quem? Manuel Aê, Bandeira. garoto! Muito bem. Ganhou o CD do Anand. Anand, fala desse CD. Esses CDs, esse CD que o nosso querido amigo vai levar, são CDs que eu chamo de músicas viscerais, que são essas músicas feitas dentro do meu estúdio. Eu tenho vários pedais, bateria eletrônica e tal, então eu componho na hora, gravo tudo, depois eu faço um trabalho de mixagem no SoundForge, mas a própria gravação original, ela é mixada, a gente faz o upload para a OneRPM.com, que começa a vender no mundo todo para download. O iTunes do celular de vocês também tem vários CDs meus, tá? Então esses CDs são feitos na hora, no pau, depois a gente mixa no SoundForge e já fica vendido em download, e a gente faz alguns físicos, poucos, porque só no Brasil e outros locais, o Marcos deve saber muito mais do que eu, mas locais que têm internet boa, países, eles fazem muito download. Eu vendo muito no Japão, na Europa, você entende? No Brasil eu faço alguns CDs físicos e fico vendendo. Compra meu CD. Você entende? Porque meu CD não é executado nas rádios, então você não vai comprar. Então você está ganhando um CD, rapaz, de resistência, de música visceral. Tá bom? Menezes, tem a sua pergunta? Para os alunos aí, me digam nome de 3 poetas de Brasília. Não vale o meu. 3, se for difícil, 2. Vamos lá, gente. Um deles já foi falado aqui. O poema dele foi musicado pelo Anand. Um bem conhecido, começa com N. Está na mídia, está fazendo propaganda do IPTU. Do IPTU. Pronto. Vamos lá, fala aí. Nicolas Ber. Isso. Muito bem, ganhou
Uma antologia da Norma, pode ser? Mais um nome, ele pediu 2. Renato Russo, vale? Vale. Russo, é isso aí. Poema, Pronto, vale. poeta. Muito bem. Norma, você tem uma pergunta? Bom, como são estudantes, então eu vou fazer uma pergunta fácil. Quem é o autor de Vidas Secas? Do Gente, romance facílimo. Vidas Secas. Ui. Gente. Não me sopra, façam chorar. Sopra aí, por favor. Nem a mim. Graciliano Ramos. Quer fazer outra? Fala. Eu queria só lembrar o seguinte, aqui nessa plateia, eu corri o olho, tem 2 poetas aqui, tem o Jarba Júnior e tem o Alceu Brito Correia ali atrás. Obrigada pela presença. Que eu conheço, desculpa. Deve ter Tem o mais. Basilino Aí, Pereira. tem ali o Olívia. Elísio Pontes. Elísio Pontes, um dos melhores poetas que eu conheço. Um dos melhores poetas brasileiros, diga-se de passagem. Opa. Tá aqui, tem 3 poetas aqui. Marco, tem uma pergunta? Claro que eu tenho. Me diga o nome da poetisa. Tem mulheres que não gostam de ser chamadas de poetisa, preferem poetas. Mas eu gosto desse nome, poetisa, que escreveu O Romanceiro da Inconfidência. Muito bem. Oba! Viva Cecília! Então, agora, a depois Cecília- das perguntas... A Cecília era uma que não gostava de ser chamada de poetisa. Depois das perguntas, a gente tem o momento dica também. Cada um dá uma dica. Pode ser de literatura, pode ser de música, pode ser de qualquer área. Uma dica, uma coisa assim que você acha importante que os alunos possam saber. Ó, vou possam te dar uma procurar. dica. Diz aí, Ana. Pelo amor de Deus, explorem na internet rádios webs. Rádio web. Tem muita coisa interessante. Tem rádio que só fala poesia, como a rádio sarau.com. Tem rádio que só toca música instrumental, como a rádio culturaalternativa.com, que é minha. Você entende? Assistam. Ó, tem muita coisa além da Rede Bola, tá? Da Rede Bola, exatamente. Tem muita coisa além da Rede Bobo. Menezes, qual a sua dica? Norma, fala a Cuidem sua, bem do então, Francisco. enquanto ele se entende ali com o Francisco. Falei. Pensou numa dica? Um conselho, né, mas assim, um conselho. Um conselho, uma sugestão. Uma dica, uma sugestão. Bom, gente, eu acredito que essa geração está precisando ler mais. Então, a minha dica é que vocês leiam muito, escrevam. Não se importe com a crítica, principalmente a autocrítica. Vocês escrevam. Um dia vocês chegam lá. Muito bom. Certo? Beleza. Bom, eu também não poderia deixar modéstia à parte, de falar como professor. Né? Estudem, mas também não deixem de botar o olhar na vida, porque não são só os livros que nos ensinam, a vida também nos ensina. E é tão bom quando se consegue conjugar as 2 coisas, né? A leitura com a vida, porque o mundo está cada dia pior porque as pessoas não querem estudar, não querem ler. E vai se criando uma preguiça mental, e a preguiça mental é pior do que a preguiça física, porque a cabeça é o computador, é o CPU do corpo, é o computador do corpo. Né? Então, sem preguiça mental. Não adianta, o livro é muito grande. Não, o livro ele é do tamanho que ele se impôs. Um livro se impõe para o autor. Ele pode ser pequenininho, fininho, e pode ser um catatal, um camalhaço. O livro se impõe ao autor. Uhum. Então, não tenha preguiça. Livro grande, não tenha preguiça. Vá lendo devagarinho. Não é? Maravilha. Marcos, você já deu sua dica? Não vou dar. Eu, na verdade, eu sou do banco de reserva aqui do Canto das Letras, porque o titular aqui é o Jones de Abreu, que hoje não está aqui, e essa é a dica, porque ele está apresentando uma peça chamada Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. É um musical de Brasília, com gente de Brasília, além da Maria Alcina, que é uma
tremenda cantora, famosa em todo o Brasil, cantou Fio Maravilha, diz que a peça está bombando, você não pode perder, está lá no CCBB, às 21 horas, quinta, sexta, sábado, domingo, e o ingresso é R$10, preço super popular. Não vamos perder. Não é a vida do Odair José, não. São as canções dele que geraram uma história. Eu acho que é uma experiência nova e todo mundo devia estar lá. Agora eu vou dar uma informação. Os ingressos estão todos esgotados. Não tem mais. Até 1º de junho. Oi? De penetra. Tem uma fila de espera, né? Tem uma fila de espera. Você chega lá 1 hora antes, se tiver alguma desistência, põe seu nome na lista. Se tiver vaga, você entra. É muito bom. Eu já fui ver e é super divertido. Agora, Isolda, eu posso só falar um negócio? Fala. Eu queria bater palma para vocês, para as pessoas que vieram aqui, para os estudantes, pelo seguinte, tem pessoas aqui, ele falou bola, ela falou bobo. Eu sempre falo no meu programa da Rede Bobo. A gente não saiu nessa rede, vocês estão aqui, ficaram em silêncio todo esse tempo. Então eu queria dizer para vocês que eu estou emocionado e quero bater palma para vocês. Tá bom? Valeu. Agora, minha dica, antes de eu passar para a última música de hoje. A minha dica é o seguinte, gente, para os jovens, principalmente, para os estudantes. Não tenham medo de dizer que ainda não construiu a sua opinião sobre qualquer assunto. Não seja um Maria vai com as outras. Tem uma expressão que diz Maria vai com as outras. Aquela que você nem pensa direito e acaba indo só porque está todo mundo indo também. Eu tenho mais de 50 anos, já estou para me aposentar, e não tenho formação, não tenho opinião formada sobre alguns assuntos. Por exemplo, aquela cota de negros nas universidades. Eu não sei se eu sou a favor ou contra, eu ainda estou formando a minha opinião, eu ainda estou lendo a respeito, eu ainda estou me informando, até eu dizer sou contra, ou então sou a favor. Às vezes eu sou contra, às vezes eu sou a favor. Então, jovens, não sejam Maria vai com as outras. Tenham a sua própria opinião. Formem a sua opinião a partir do que você sente, do que você lê, do que você pensa, do que vai dentro da sua alma, do seu coração. Não diga que é a favor só porque o outro foi, o professor falou, ou a Rede Bobo diz para você ser. Ou as pesquisas eleitorais disseram, vote quem você tiver que votar, quem você acredita. Com a cabeça, pensamento positivo, cada vez mais. Então é isso. Olha, essa música, você procura lá no YouTube, tem um cara chama Sérgio Ricardo, que não é tocado em lugar nenhum, não adianta, você entende? E esse cara quebrou o violão num festival da TV Record e jogou na plateia, procura isso. E ele fez essa música assim, ó, na época da ditadura, ele fez isso aqui, ó, assim. Vou renovar, zum, 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 zum. Vou renovar, dum, 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 dum. Vou renovar, zum, 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 zum. Mas olha, eu vou renovar, dum, 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 dum. Sou cantador da classe média e trago por satisfação. Cantar para o ser humano que me ouve com atenção. Do que eu vejo todo dia, faço verso e melodia pra poder ganhar meu pão. Vou renovar, zum, 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 zum. Vou renovar, zum, 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 zum. Eu canto para a classe A, canto para a classe B. Cantoria popular, que não é nem A nem B, cuja fonte está no povo, onde eu vou buscar o novo e aprender meu beabá. Vou renovar, zum, 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 zum. Mas só eu vou renovar, zum, 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 zum. É que eu fui classificar, já está dando uma embolada. Eu me embolei no A com B, me embolei no B com A. Mas me diga onde é que está a classe do A sem B e a classe do B sem A. Não me diga que ela é C, porque C é comunista e vai dar muito na vista e os homens vão te pegar. Vou renovar, dum, 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 dum. Na época da ditadura, hein? Vou renovar, zum, 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 zum. Eu vou pedir para os presentes que me ajudem no repente, na hora do renovar. Vamos lá, vai. Vou renovar, dum, 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 dum. Vou renovar, dum, 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 dum.
Ainda tem gente calada, acabrunhada e aperreada, com medo dessa embolada. Não carece a morfina. Voz de gente é tão bonito quando a gente num só grito vem cantar pra renovar. Vamos lá! Vou renovar, dum 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 dum. Vou renovar, zum 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 zum. Vou renovar, zum 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 zum. Mas olha, eu vou renovar, dum 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 dum. Eu já me dei por satisfeito. Quem cantou, cantou direito. Quem não cantou, foi por despeito. Ou não tem peito pra cantar. Vamos lá! Vou renovar, zum 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 zum. Olha que eu vou renovar, zum 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 zum. Eu dedico meu canto todinho, todo o canto que eu fiz essa noite, pra uma poeta que é uma das maiores poetas de Brasília, que se chama o canto todinho pra Isolda Marinho, pra Isolda Marinho, pra Isolda Marinho. Vou renovar, dum dum dum, dum 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 dum. Energia positiva. Obrigada, Ana. O mês passado eu fui homenageada também. O Deni, que foi o músico convidado de abril, ele cantou a música do Roberto Carlos outra vez. Sabe aquela? Você foi o maior dos meus casos, que é da Isolda. Que não sou eu. Mas, mesmo assim, eu me senti homenageada. Foi muito legal. Fez um poema para você também. Vai esquecer dessa homenagem? Pois é. Olha só. O Marco também fez um poema para mim. E eu fiz um para você também. Tá no meu segundo livro. E eu quero fazer um poema para vocês dois. Gente, olha, a vida é assim. Façam poemas, escrevam, leiam, vivam a vida, sejam felizes, principalmente estudantes que estão aí. Centro de Ensino Fundamental 12 da Ceilândia. Obrigada pela presença. Obrigada, Menezes, Norma, a Nante, Marco, obrigada pela parceria. Antes de encerrar, eu quero convidá-los já para a próxima edição. Dia 26 de junho, as escolas vão estar de férias, né? Não vai ter escola aqui, mas acho que alunos da UNB vão vir. 26 de junho, a quinta-feira, vai ser com o músico Clodo Ferreira. Clodo, do irmão do Climério Clésio, que teve músicas gravadas pelo Fagner. A Basilina Pereira, que está ali, que é nossa colega do Núcleo de Literatura. E o Rui Godinho, que é também um ativista cultural e tem livros sobre os bastidores da música brasileira, né? Então, muito obrigada pela presença de todos. O Canto das Letras é isso, é música e literatura, e dá muito certo juntar as duas coisas, né, Marco? A gente faz Graças a Deus. Nos saraus, né? Fala alguma coisa? Você quer falar alguma coisa, Norma? Agradecer pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês pela primeira vez. É sempre um prazer. É sempre um prazer também para mim. E agradecer a presença de todos também. Menezes, fala alguma coisa? Francisquinho, quer falar alguma coisa? Bom, eu também queria agradecer a presença de vocês, o convite, e aprendi muito essa noite aqui. E vamos que vamos, que esse país tem tudo para ser feliz. E façamos um pacto. A felicidade é um verbo. Não tem mais tédio. Que o Brasil seja uma beleza para o Francisco e para toda a galera jovem que está aqui. Então é isso, gente. A gente encerra o programa. Até a próxima. Boa noite. Obrigada.